Olá, o debate está no ar. Estamos ao vivo toda quinta-feira às 6 da tarde no Facebook do Futura. Na TV tem debate toda terça às 9 da noite. Ou, se você preferir, temos encontro marcado a qualquer hora do dia ou da noite no Futura Play. E o programa dessa semana é marcado pelo 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude, celebrado pela Organização das Nações Unidas. A nossa mobilização diária aqui no Futura é para não deixar nenhum brasileiro para trás com menos oportunidades. E nessa Semana das Juventudes, o nosso foco é educação e oportunidades de trabalho para todas as juventudes. Historicamente, de acordo com o IBGE, são os jovens que mais sofrem com o desemprego. No primeiro trimestre de 2019, por exemplo, 42% da população de 18 a 24 anos fazia parte do grupo dos subutilizados, ou seja, aqueles que estavam desempregados, desistiram de procurar emprego ou tinham disponibilidade para trabalhar por mais horas na semana. Então, ao longo da próxima hora, eu convido você a refletir comigo e com os nossos convidados que já estão aqui no estúdio sobre as perspectivas dos jovens para a educação e o mercado de trabalho. E para começar, vamos então conferir uma reportagem. 47 milhões de brasileiros com idade entre 15 e 29 anos viviam no Brasil em 2018 pela estimativa do IBGE. Essa é a parcela de pessoas consideradas jovens, de acordo com o Estatuto das Juventudes. Entre as pessoas mais novas, o atendimento escolar cresceu e chegou a 88% para a população de 15 a 17 anos. Mas a universalização desse direito, previsto para ocorrer ainda em 2016 pelo Plano Nacional de Educação, não foi cumprido por nenhuma região brasileira. Hoje, 1.100.000 jovens entre 15 e 17 anos não frequentam a escola. Entre os motivos está a falta de interesse e a busca por um emprego. Sem acesso a todas as condições de desenvolvimento humano, os jovens de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham têm chances 4 vezes maior de estarem vulneráveis à pobreza nos municípios mais violentos do Brasil, conforme mostra o recém-lançado Atlas da Violência dos Municípios Brasileiros, do IPEA. Pois é, são muitas questões aí para a gente tratar dos temas das juventudes. Nosso foco é trabalho, mas para conseguir trabalho a gente tem que pensar em outras situações que fazem parte também do nosso cotidiano. Mas tem muito papo para rolar por aqui. Primeiramente, já quero agradecer a presença dos nossos convidados aqui, da Laura e do Marcos. Muito obrigado por estarem aqui comigo nessa semana tão especial para falar desse tema tão importante, né? E para começarmos, quero apresentar o Marcos Barão, que é presidente do Fórum da Juventude da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e também vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude. Marcos, a gente já falou um pouquinho sobre a diversidade, quando a gente fala aqui, a gente fala em juventudes, já pensando na diversidade dos grupos de jovens que existem no Brasil. E essa é a geração com maior quantidade de jovens que já existiu no nosso país. E aí eu pergunto para você, a gente sempre ouvia, né, até música que fala o Brasil é o país do futuro. O Brasil se preparou para esse futuro, para esse nosso presente agora, para as demandas geradas por esse momento onde temos tantos jovens do país? Bom, boa noite, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. De fato, esse é um momento super importante e eu acho que esse mote do Brasil, País do Futuro, eu acho que a gente agora já está no cheque dessa afirmativa, né? Porque literalmente a gente experimenta um momento muito especial da nossa história. O Brasil, até dando um passo atrás, não é uma ilha no mundo. O mundo hoje conta com a maior geração de jovens da sua história. São 59 países que experimentam esse fenômeno que a gente pode chamar de dividendo ou bônus demográfico. E, por um acaso, o Brasil é um dos 10 países mais jovens do mundo. E nos últimos 20 anos, a gente experimentou uma crescente dessa população jovem, uma população economicamente ativa, em tese, né, apta a produzir, apta a consumir e com um grande potencial de contribuição para a produtividade do país, para o crescimento do país, para a promoção do bem-estar social. Muitas coisas foram feitas e, de fato, a gente teve muitos avanços sociais
que conseguiram contribuir para que, de alguma maneira, essa geração tivesse as suas capacidades fortalecidas para que essa contribuição fosse real. Entretanto, tem muito a se fazer. Né? Isso é um baita de um desafio. Os índices de desemprego entre a população jovem são altíssimos, o índice de evasão escolar ainda é muito alto, e tudo isso contribui para o contrário do que a gente precisa fazer efetivamente. E aí eu só trago mais uma atenuante, porque esse tema é muito legal, né? Mas ele também, ao mesmo tempo, é muito sério para o país. Porque agora a gente já passa para talvez um novo momento, ao encerrar desse momento de boom demográfico, para um momento em que a população brasileira começa a envelhecer e de maneira muito rápida. Então, se hoje 1 em cada 4 brasileiros e brasileiras são jovens, em 2060, que já está logo aí, 1 em cada 4 brasileiros terão 65 anos ou mais. Então, ou a gente aproveita essa geração de agora, ou a gente realmente vai ter grandes dificuldades daqui a pouquíssimo tempo. Pois é, e a nossa ideia aqui, como eu abri o programa dizendo, é não deixar nenhum para trás e aproveitar também o potencial de todas essas juventudes aí para o desenvolvimento do nosso país. Mas deixa eu apresentar também a Laura Carvalho, que está aqui ao meu lado, professora da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, a USP. Laura, você tem feito um extenso trabalho de pesquisa, né, que traz dados sobre o combate às desigualdades como motivador do crescimento econômico. E aí eu pergunto, como é que tudo isso passa pelas juventudes brasileiras? Boa noite, obrigada pelo convite. Cristiano, bom, acho que tem tudo a ver. Na verdade, o que a gente está experimentando, pelo menos desde o início dessa crise, em fim de 2014 e início de 2015, né, que foi uma das mais profundas da nossa história, e essa que tem sido a mais lenta recuperação da nossa história, na verdade, o que a gente tem visto é que, assim como aquele crescimento mais acelerado que a gente teve nos anos 2000 beneficiaram muito a base da pirâmide e, assim, trabalhadores menos qualificados, né, que tiveram salários crescendo mais rapidamente, o que acaba repercutindo muito na juventude, que tem, né, quando o emprego está crescendo, as pessoas entram mais facilmente no mercado de trabalho, conseguem ter mais poder de negociação salarial, mesmo sem ter um currículo ainda extenso. Agora, com esse desemprego, a gente está vendo a reversão muito rápida desse processo, com um aumento das desigualdades salariais. Então, esse desemprego ele não é igualmente distribuído, né? Como vocês colocaram, assim como os jovens eles estão desproporcionalmente sofrendo os impactos dessa crise, dessa estagnação, né, atualmente da economia. Os de baixo, na verdade, aqueles que têm salários menores e que estão menos qualificados, estão sofrendo esses impactos. Aliás, as mulheres mais ainda, né, que estão na base da pirâmide. Então, acho que isso tem um efeito que não é só, vamos dizer, a consequência da crise, isso também é a causa para a nossa lenta recuperação, na medida em que, com renda instável, empregos precários, informalidade crescente, subutilização da força de trabalho recorde, né? É claro que também fica mais difícil injetar ânimo numa economia que precisa de consumo e que precisa de demanda para voltar a funcionar. Pois é, a gente falando aqui da ponta, né, para o jovem que está lá tentando buscar um emprego, não está conseguindo, ou não tem uma capacitação ou oportunidade para se capacitar, tudo isso na ponta tem a ver com a estrutura que a gente tem para o nosso país, né? Então, quero saber do Barão sobre uma questão importante, que é a manutenção do Conselho Nacional de Juventude, que está sendo até revista e discutida pelo governo federal. De que forma alterações no funcionamento do Conselho podem afetar na construção de políticas públicas focadas no trabalho nas juventudes? Olha, eu particularmente considero a participação social fundamental para a construção de qualquer coisa na sociedade brasileira, tá? Isso é algo que é fruto e característica da redemocratização do nosso país. Num país com as proporções do Brasil, é impossível você pensar em fazer política pública de gabinete, fazer política pública, seja por meio do Poder Executivo ou até você pensar por meio do Poder Legislativo, se você não envolve a população na construção, a probabilidade de você construir algo que não tem aplicabilidade é enorme. É óbvio que o trabalho com ciência de dados, óbvio que isso traz a inteligência e contribui diretamente para a formulação da política pública com base em evidências. Eu trabalho com isso hoje. Agora, isso naturalmente tem que ser construído de maneira que se possa somar a participação popular para que a gente consiga
compreender também evidências a partir da percepção da própria população e que vive uma determinada realidade. Nesse sentido, eu particularmente defendo fortemente os conselhos de participação social. Tenho uma posição crítica em relação aos conselhos também. Eu, por exemplo, também me sinto muito à vontade para dizer que eu nunca tive uma militância político-partidária. Eu não tenho nada contra os meus partidos, muito pelo contrário. Tenho um baita de um respeito, tenho relação com várias juventudes partidárias, de diferentes forças e visões políticas. Uma posição crítica que eu tenho é que, de fato, muitos espaços de participação e controle social, eles, por uma certa comodidade, eles foram se acostumando com o aparelhamento em certa medida. Eu acho que, nesse aspecto, a gente precisa fazer uma autocrítica, né? E olhar para esses espaços. A gente precisa entender, por exemplo, em 2014 ou 2015, se eu não me engano, o IPE fez um estudo muito interessante sobre a participação social da juventude no Brasil, e um dos casos dados foi do Conselho Nacional de Juventude. Isso foi reflexo pós as manifestações de 2013, né? O Brasil inteiro tentando entender o que estava acontecendo lá. Não era só pelos 20 centavos, então era pelo quê, né? Exatamente. O que essa juventude quer, de fato? Exatamente. E aí, nesse estudo, que foi bem bacana, ela faz uma reflexão sobre o ciclo da política pública, né? Então, o ciclo completo de uma política pública ou da formulação é esse aqui. E nessa avaliação, ela aponta que o Conselho Nacional de Juventude, historicamente, ele não estava conseguindo mais avançar até o último nível, né? De exercer o controle social, de formular, de avaliar a política pública, que é o princípio do Conselho. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico. Agora, sem sombras de dúvidas, a participação do Conselho Nacional de Juventude foi fundamental para tudo que aconteceu na política de juventude no Brasil. As 3 conferências nacionais de juventude, por exemplo, a última mobilizou em todas as suas etapas 600 mil pessoas que tiraram resoluções que foram para uma proposta de Plano Nacional de Juventude que, infelizmente, está parada no Congresso Nacional. Mas foi importante para a criação do Estatuto da Juventude, foi muito importante para a implementação do Sistema Nacional de Juventude, para uma série de outras políticas, inclusive para esse olhar transversal. Bom, a partir desse momento, você falando de representação popular, né, a gente está aqui falando também de trabalho, sobre crescimento econômico. Laura, qual é essa relação? Como é que a gente pode entender isso? A partir do momento em que a sociedade participa mais, como é que isso afeta a economia e a geração de emprego? Eu acho que a gente tem tido um diagnóstico, às vezes não tão claro, mas que na prática tem pautado a política econômica, não só no Brasil, mas em vários países, que enxerga isso de forma muito equivocada, que acaba indiretamente enxergando a democracia e a participação como um entrave para o crescimento econômico, né? E aí você vê, muitas vezes, economistas vindo com um discurso que parece muito científico, mas que, na verdade, está dizendo assim, olha, vamos esconder a democracia aqui, vamos tomar as decisões técnicas como se não houvessem pessoas, né, sendo afetadas. E eu acho que o que a gente tem de evidência, mesmo institutos de pesquisa, o próprio FMI já divulgou muitos estudos sobre isso, é de que sem democracia não há redução de desigualdade e sem redução de desigualdade o crescimento econômico é mais lento, é mais instável e, na verdade, isso, o que é o entrave, né, o verdadeiro custo para o crescimento e para o desenvolvimento são as desigualdades crescentes, são as limitações à democracia e não a própria democracia, né? E eu acho que se a gente imagina um modelo para o país de desenvolvimento que parte do pressuposto que a gente tem que, de alguma maneira, reprimir a participação social, reprimir os movimentos de juventude, movimentos sociais, indígenas, etc., como forma de crescer, aí, desculpa, acho que realmente a gente está num caminho muito errado e que não vai dar certo no longo prazo. Então dá para afirmar que, segundo os estudos econômicos, a gente investir nas diversidades dos potenciais, dos diversos grupos, é melhor para todo mundo, não só para os que já estão beneficiados. Sim, ainda mais se a gente entende que somos um país continental, né, com um mercado interno enorme e com desigualdades abissais. E quando eu falo em desigualdades, eu não estou falando só de renda, né? Desigualdade no acesso à educação, à saúde, a saneamento, quer dizer, é algo ao transporte público. Então, você falou de junho de 2013, né? Eu acho que o que começa, porque, claro, tem muitos junhos de 2013 diferentes, mas ali no início estava muito claro uma demanda por melhores serviços públicos de mais qualidade,
né, que vinha da sociedade. E o que me parece é que há evidência, sim, suficiente, ainda mais para uma economia com esse grau de disparidades, que sem combater isso e sem atender essas demandas sociais, é muito difícil imaginar um crescimento sustentável, tanto ambientalmente quanto que se sustente ao longo do tempo no nosso país, que é algo que, aliás, a gente até agora não conseguiu, né? O período que a gente teve foi um período breve, que infelizmente se encerrou assim que o resto do mundo, né, entrou em crise. Pois é, a gente falando aqui também em diversidades, né, dados sobre educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios também destacam um grande número de pessoas com idade entre 15 e 29 anos que não trabalhavam e também não estavam matriculadas em uma escola, faculdade, curso técnico de nível médio ou de qualificação profissional, isso só no segundo trimestre de 2018. Esse é um dos temas que a jornalista de economia Flávia Oliveira conversou e analisou recentemente num bate-papo aqui no estúdio comigo, então a gente confere agora. Flávia, você acredita que a gente coloca a lupa em cima das populações jovens também, pensando homens, mulheres, homens brancos, jovens negros, mulheres negras, a gente consegue ver que a situação é ainda mais complicada? Sem dúvida, sem dúvida. A sociedade brasileira tem um nível de desigualdade muito, muito alto. Então, qualquer estatística nefasta, qualquer condição nefasta do mercado de trabalho, da saúde, da educação, do nível de renda, de condições de vida, ela vai afetar, sobretudo, a população negra e, dentro dos negros, do grupo dos negros, quando a gente divide gênero e raça, as mulheres negras. Agora, no caso do jovem negro, do sexo masculino, você tem um agravante que, além das dificuldades todas que a gente já mencionou, de acesso ao mercado de trabalho, de remuneração baixa, de trabalho precário, você tem também uma incidência alta de violência, né? De um lado, encarceramento, e a média da população carcerária brasileira são jovens de baixa escolaridade e de baixa renda, e você tem também a taxa de homicídio altíssima, mais que o dobro da média nacional, que já é absurda, já está num maior nível histórico. Então, você tem os grupos moradores de periferia, norte e nordeste brasileiro, pretos e mulheres, pretos e pardos e mulheres sobre-representados nessas características do precário. E é terrível, porque quando você tem, por exemplo, uma mulher inserida de forma precária no mercado de trabalho, você está condenando também a família a essa precariedade, porque, não raro, elas são chefes de família, sem companheiros e, portanto, dependentes ali, ou responsáveis, né, pela criação de crianças e adolescentes igualmente negras, igualmente pobres e igualmente vulneráveis. De modo geral, no Brasil, quando você fala assim, não estuda nem trabalha, vai pensar no jovem da periferia que está ali na esquina procurando besteira para fazer. Não é nada disso. 2/3 dos neném são meninas, moças, muitas delas que saíram da escola porque engravidaram e acabam não conseguindo também trabalhar fora e tendo abandonado a escola porque assumem as atribuições de cuidados com pessoas e de afazeres domésticos. Então, estão em casa, cuidando da casa e dos filhos, muitas vezes para um adulto, uma mãe, trabalhar, mas comprometendo o próprio futuro e o futuro da criança que acabou de nascer. Muito bom sempre conversar com a Flávia Oliveira e a íntegra desse bate-papo que eu tive com ela, com foco em juventudes, trabalho, gênero, raça e renda, você pode conferir na nossa página do debate no Futura Play. Sobre a questão das mulheres, Laura, que é um dos pontos que a Flávia nos traz, quais decisões de política econômica poderiam ser priorizadas para tentar fazer com que toda essa situação afetasse menos, né, as condições, ou melhorasse as condições sociais de mercado de trabalho para as mulheres? Claro que há políticas públicas, né, seja ali a Flávia comentou, das mulheres que engravidam e saem do mercado de trabalho. Então, é claro que uma política de creches, né, tem um efeito enorme. E no Brasil a gente tem uma carência muito, muito grande nesse aspecto. Mas, de forma geral,
O que a gente percebe nos números de desemprego de homens e mulheres, nos vários ciclos econômicos, é que os empregos das mulheres sempre sofrem bem mais na crise, é mais volátil, a renda é mais volátil, então sobe e desce, quer dizer, é mais instável e depende, portanto, ainda mais, né? Como a Flávia falou, você vai indo lá para a base da pirâmide, as mulheres em geral também têm um grau de escolaridade menor ainda, e ainda mais as mulheres negras, né? Conforme você vai caminhando, fica tudo mais volátil, mais instável, mais precário. E para isso, é muito difícil você resolver sem uma política e uma agenda de geração de empregos. Então, eu acho que é claro, você pode dizer, uma política de educação, sem dúvida, é necessário, mas é suficiente? Não é. Enquanto não tiver um mercado de trabalho que absorva essa força de trabalho com empregos formais, carteira assinada, é muito difícil você resolver essa situação. Pois é. Eu queria saber do Barão em relação a essa questão. A gente falou aqui de países, né, da comunidade de língua portuguesa, que você também representa. Pensando no âmbito internacional, essa situação que a gente vê no Brasil também acontece em outros países? Você consegue perceber isso? Acontece, claro. É claro, assim, especificamente na comunidade dos países de língua portuguesa, a gente tem uma característica muito similar à situação demográfica do nosso país, do Brasil. Então, tirando Portugal, que é um país que de cerca de 11 milhões de pessoas, 10% da população é jovem, então uma população extremamente envelhecida, são outros desafios demográficos, né? Todos os outros países da CPLP são países essencialmente jovens e, assim, com margens da população jovem, inclusive superiores à do Brasil. Então, tem países que têm população 50%, 60% jovem, né? Você vai em países como São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, até Angola mesmo, que já é um pouco mais envelhecida em relação a esses outros, mas são países muito jovens. E o que é análogo aí? O que a gente pode trazer como parâmetro? São desafios muito semelhantes. Uma população jovem, mas não inserida no mercado de trabalho. Então, o desafio da inclusão produtiva é um desafio muito grande. São países que têm desafios de crescimento, mas, ao mesmo tempo, eu sempre gosto de olhar para as juventudes. E, assim, o discurso da juventude ele traz uma carga de problematização muito grande. E, na verdade, eu enxergo a juventude como uma grande solução. Senão, eu não trabalharia com isso, né? Então, hoje, de cerca de, 300 milhões de pessoas na CPLP, 1/3 é jovem. Isso é um baita de uma oportunidade para a gente. Só para amarrar um comentário, talvez conectando um pouco com a tua fala, eu acho que um desafio da política pública, seja para a inclusão de jovens de maneira geral ou algum recorte específico de juventude, por exemplo, de jovens e mulheres, a gente tem que olhar como que a gente trata os efeitos de algo que não foi feito e deveria ter sido feito, mas como que a gente também previne as coisas. Então, é uma lógica básica da transição demográfica, quando a gente olha, por exemplo, se, como a professora traz, um dos principais causadores da evasão escolar entre público jovem e mulher, né, tem a ver, por exemplo, como ela diz, da gravidez precoce, ou por ela ter que assumir um papel na família dela, de cuidar a saúde básica, educação básica e educação sexual e reprodutiva cumpre um papel muito importante. Então, cada fase da transição demográfica de um país tem uma prioridade. A gente tem que ter esse olhar também. Muito bem. E a gente está falando bastante aqui sobre trabalho, juventudes. Eu quero trazer agora, então, mais um ponto para o nosso debate, que é a parcela de jovens entre 14 e 24 anos. Pois é, no ano passado, em 2018, mais de 440 mil jovens foram contratados por meio de programas de aprendizagem profissional. Os dados do Ministério da Economia mostram um crescimento em 15% nas contratações em comparação com o ano anterior. Essa experiência de um primeiro emprego formal, aliada à formação profissional e à conclusão dos estudos, se tornou uma vaga efetiva em 1 em cada 4 casos. E essa é a situação do Hugo Almeida de Oliveira, que conversa com a gente agora. Hugo, bem-vindo ao debate, tudo bem com você? Boa noite, pessoal, tudo bem? Pois é, me conta pra gente então, como é que a experiência no programa Aprendiz Legal fez a diferença na sua vida profissional? Olha, eu diria que a passagem no programa Aprendiz Legal foi transformadora. Esse é o adjetivo que eu posso dar ao programa. Por quê? O programa ele foi muito enriquecedor, né? Ele acelerou muito em 2 anos,
né, de programa, o que eu iria aprender em 4, 5 anos num ciclo normal, né? E sem contar que de onde eu venho, né, da minha origem, seria até um pouco mais difícil ter essa capacitação, né? Até comparando as pessoas que têm uma educação um pouco melhor. Então, entrar nesse programa com essa oportunidade e ter toda essa capacitação me ajudou bastante. Então conta pra gente, muita gente não sabe ainda o que faz um aprendiz. Resumidamente, na sua rotina de aprendiz, quais atividades estavam envolvidas aí no seu dia a dia? Olha, eram atividades administrativas, de confeccionar relatórios, atividades de você, às vezes, participar de uma reunião, mandar uns e-mails, né, fazer planilhas, essas coisas bem comuns na área administrativa. Pois é, isso foi algo transformador para você por te apresentar, então, o mercado de trabalho de outra forma. Agora, a gente sabe também que você integra aí os 15% de aprendizes que permaneceram na mesma organização depois dessa formação. Hoje se ocupa, inclusive, um cargo de liderança. Como é que você vê o espaço nas empresas, em geral, para além da sua, onde você já está, obviamente, incluído, mas, no geral, no que você conversa com seus colegas, com seus amigos, a inclusão nas empresas para discutir a questão dos jovens aprendizes? Olha, hoje eu percebo que as empresas, elas abraçam isso de maneira bastante significativa, né? A receptividade, ela é muito boa, mas em contrapartida também percebe-se a necessidade de ampliar mais isso, né? Só que tem coisas que não dependem única e exclusivamente da empresa, são questões até um pouco maiores. Por quê? A contratação de aprendizes, né, como o meu caso, ela traz um retorno muito grande para as empresas, um ganho de eficiência, um oxigenação na cultura, porque uma pessoa que vem de fora, né, um jovem que vem de fora, ele tem uma maneira diferente de olhar as coisas, e é exatamente o que as empresas precisam para se manter nesse cenário competitivo. Nesse cenário onde a busca por eficiência é um pré-requisito para se manter no mercado. Muito bem, Hugo, é muito bacana a gente poder ouvir a sua experiência e saber, né, que tem jovens como você que estão também, além de estarem inseridos no mercado de trabalho pela aprendizagem, poder encontrar aí uma forma de analisar também o que pode ser melhorado para que outros jovens possam chegar até essa situação também. Agora, já agradecendo o Hugo pela participação no programa de hoje. Um abraço, Hugo, e boa sorte. Até logo, gente. Obrigado. Muito bom. E contando para você de casa que essa discussão não termina aqui, porque entre os dias 19 e 23 de agosto, a 4ª Semana Nacional da Aprendizagem promove discussões por todo o Brasil sobre a lei da aprendizagem, sobre a rede de proteção a esses jovens que têm acesso a essa experiência. E a programação é apoiada pela Fundação Roberto Marinho, que desde 2006 atua pela causa com o projeto Programa Aprendiz Legal. Os detalhes sobre esse programa que promove a inclusão qualificada de jovens no mundo do trabalho estão no site, que estão aqui embaixo na tela. E você pode conferir toda a programação e tudo que vai rolar aí ao longo da Semana da Aprendizagem. A gente vai agora para um rápido intervalo e já volta com mais bate-papo aqui no estúdio com o Marcos, com a Laura e muito mais sobre juventudes e o mundo do trabalho, então não sai daí. O debate especial está de volta e a nossa mobilização diária aqui no Futura é para não deixar nenhum brasileiro para trás com menos oportunidades. E nessa Semana das Juventudes, o nosso foco é educação e oportunidades de trabalho. 57% dos negócios em fase inicial no Brasil eram comandados por jovens de 18 a 34 anos em 2017. Os dados do Sebrae apontaram um crescimento da participação dos jovens entre os empreendedores. Mas a busca ou necessidade de criar as próprias oportunidades também tem levado jovens a empreender em negócios de impacto social. A nossa equipe foi a São Paulo e conversou com 2 deles que estão investindo nesse caminho. Então, confira na reportagem. O pernambucano Matheus Torres, de 24 anos, se mudou para São Paulo pouco tempo depois de se formar em Relações Internacionais. Na capital paulista, entrou como voluntário na ONG Engajamundo, criada por jovens para jovens. A gente surge formalmente em 2013. Depois de uma história bacana em 2012, as fundadoras terem participado da Rio+20 e terem percebido que a Rio+20 era um espaço
de incidência muito bacana para engajar jovens brasileiros e de países que estivessem em desenvolvimento, porque isso foi um diagnóstico feito lá, que os países desenvolvidos tinham muitos jovens participando dessas discussões, porque de fato isso é pautado desde cedo para eles se engajarem nesse tipo de discussão, e o Engaja surge nesse intuito de fortalecer isso no sentido de levar jovens brasileiros para esse lugar, né, de tomada de decisão. A gente tem os grupos de trabalho, que são o que poderia ser dito de áreas temáticas que a gente trabalha, com igualdade de gênero, mudanças climáticas, biodiversidade, cidades e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mataus participou do processo de formação e seleção da ONG. Hoje ocupa o cargo de coordenação da iniciativa, que tem a participação de 2.200 jovens, de 15 a 29 anos, em todo o país. Nossos impactos eles vão de uma coisa muito difícil de mensurar, que é uma transformação pessoal desses jovens por todo o Brasil, que eu posso dar esse exemplo, né? Tipo, o jovem que eu era há 3 anos atrás, de fato, não é esse jovem que está aqui hoje. Porque eu tive acesso a tantas discussões, tantas narrativas, tantas vivências, que isso me toca no meu processo de transformação pessoal. Né? O engajamento social também tem se apresentado como uma alternativa para a baiana Luma Nascimento, para que ela empreenda na área da cultura. Hoje, ela é embaixadora oficial do programa Juventude Empreendedora, dos países de língua portuguesa. E aí, no meio desse tempo, fui desenvolvendo alguns projetos sociais como produtora cultural. E aí tem um Circuito Rolezinho, que é um projeto muito voltado para a juventude, para esse lugar de ocupar espaços e criar novas narrativas sobre si mesmo e sobre outras histórias que vêm antes. E aí depois do Rolezinho, eu entendo que desse lugar do futurismo a gente parte para o presentismo, que é o meu projeto atual de ativação, então eu consigo realizar muitas coisas pelo presentismo. É um projeto mesmo de realizar coisas com outros projetos, outros coletivos, outras iniciativas. Então, ao mesmo tempo que é um avanço muito grande, talvez haja um despreparo, mas muitos serão chamados e muitos atenderão seus propósitos. Muito legal conhecer essas histórias e parabéns aí para esses jovens empreendedores e que muitos outros se inspirem com essas histórias que a gente acabou de ouvir, né? Quero começar esse bloco, então, ouvindo do Barão, uma análise sobre um pouquinho do conhecimento que você tem também sobre esse cenário do empreendedorismo de impacto social para jovens, diante da atual situação social, econômica do Brasil. Como é que você vê esse cenário brasileiro para jovens como esses que a gente acabou de conhecer? Fantástico. Eu, particularmente, me inspiro muito em histórias como o da Luma e do Mataus. E o empreendedorismo de impacto social, ele apresenta uma nova perspectiva sobre a criação de negócios, né? Então, eu lembro que em 2012 eu tive contato a uma afirmativa que me marcou muito, que era assim: entre ganhar dinheiro e fazer a diferença, o que você escolhe? E a resposta era: e se eu dissesse que você pode fazer os dois? Essa provocação era da Artemisia, uma organização social que é uma das principais promotoras desse conceito de negócio de impacto social no Brasil, e que promoveu um movimento de jovens, inclusive chamado Choice, e que eu tive a oportunidade de participar durante um período, e que basicamente busca promover esse conceito de negócio de impacto social. Basicamente, a lógica do negócio de impacto social é: você empreende, você pode ter lucro, mas aquilo que você faz a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. E eu acho que tem vou alargar esse processo aí para além do negócio de impacto social propriamente dito, porque eu acho que o empreendedorismo por si só, ele já promove impacto social significativo na vida das pessoas jovens, assim. Então, hoje, uma boa parcela da população jovem no Brasil quer empreender. Quando a gente fala das populações mais vulneráveis, 40% da população de favela no Brasil demonstra interesse em empreender. E o mais interessante de tudo é, por mais que você tenha ali na população mais vulnerável, seja em favelas, zonas periféricas, seja jovem ou não, uma série de desafios sociais, via de regra, essa população ela é mais otimista do que a população de centros urbanos. Então, é uma grande oportunidade você apresentar mecanismos de empreendedorismo. E aí eu acho que a gente tem desafios de empreendedorismo no Brasil. Um é a burocracia, que é grande. Outro, o acesso a capital, né? Tanto o capital de investimento quanto o acesso a crédito e o acesso à qualificação. Quando a gente ataca esses 3 desafios, a gente fortalece a capacidade dos jovens empreendedores. Se você adiciona propósito nisso, aí você não tem limite para transformação. É a história da Luma, que a gente viu aí, que é fantástica, é a história do Mataus e tantas outras e outros jovens
que tem feito a diferença no Brasil e no mundo. É importante mencionar outras questões sobre essas juventudes de hoje. Você falou um pouquinho, né, sobre essa questão do impacto social, o que move os jovens. Tem um estudo recente que a gente inclusive divulgou aqui no Futura, no nosso Minuto Futura, que diz o seguinte: uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas do Serviço de Proteção ao Crédito e do Sebrae, que ouviu aí mais de 800 jovens de 18 a 24 anos, perguntou para eles o que eles queriam saber sobre os planos de futuro, o que pensava essa juventude brasileira em relação ao trabalho. E aí, 42% disseram que desejam trabalhar com o que gostam, então a grande maioria. 39% ali, quase equilibrado, querem ter equilíbrio, falando em equilibrado, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, ou seja, a geração dos workaholics parece ter ficado para trás, e 32% afirmam que ser reconhecido no ambiente de trabalho faz parte dos seus principais desejos para a vida adulta. E essa geração chamada de Z, dizem que as prioridades para se tornarem adultos realizados estão em ter casa própria, alcançar sucesso no trabalho e trabalhar com o que você gosta. Ou seja, a questão de boa remuneração ficou bem lá embaixo. Isso surpreende se a gente comparar com gerações anteriores, que ter um bom salário, um salário aí acima da média, era o que mais movia esses jovens. Nesse sentido, Laura, eu queria uma análise sua para a gente pensar, né? É possível relacionar essa vontade de empreender que a gente viu de algum desses jovens com essa percepção de um novo mercado, essa situação de menos empregos formais, tradicionais, e essa percepção aqui, né, de que os jovens estão valorizando mais um pouco a vida pessoal, as relações, do que simplesmente uma remuneração? Pois é, às vezes quando a gente lê a estatística, né, é difícil até a gente separar dois fenômenos distintos que estão acontecendo simultaneamente por razões diferentes. Então, é claro que você tem umas transformações nas relações de trabalho. Então, o mercado de trabalho do século XXI, ele é muito diferente do mercado de trabalho do século XX. Isso tem a ver com novas tecnologias, com a maneira como as relações de subordinação, né, de muita gente que não quer mais ter um chefe e consegue trabalhar de casa via plataformas digitais, etc., que isso é uma escolha. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado de separar isso. Quando a gente vê, por exemplo, o número de que é um recorde de conta própria, 24 milhões de pessoas que trabalham hoje no Brasil por conta própria, e a cada novo número, né, a gente vê mais gente entrando nessa categoria. E eu acho que uma boa parte disso aí já não é mais uma questão, não é exatamente uma escolha, realmente é fruto de um mercado de trabalho anêmico que não tem gerado vagas formais suficientes para acomodar esse crescimento da força de trabalho que ainda ocorre, né? Então mais jovens entram no mercado, o mercado de trabalho continua realmente muito ruim do ponto de vista tanto da qualidade dos empregos gerados quanto das remunerações. Na verdade, a gente ainda teve nesse último dado divulgado da PNAD, do IBGE, a gente teve uma queda na renda média de admissão no mercado de trabalho em relação ao trimestre anterior e basicamente uma estabilidade em relação a um ano atrás. Quer dizer, realmente essa fraqueza, e ela, quando dura muito tempo, porque já estamos agora no 4º ano de crise, né, ela vai tirando as pessoas até da procura por novos empregos. Isso acaba motivando também tentativas, claro, de empreender, etc. Uma questão importante nesse sentido, Laura, você está falando aí 4 anos de crise, e a gente começou o programa falando um pouquinho sobre as estruturas para poder possibilitar com que as pessoas se formem, se capacitem, empreendam ou mesmo tenham aí a busca por um emprego formal, se for isso que elas têm como vontade. Mas a gente pensando no outro sentido, pensando na macroeconomia, que é bem a área aqui de expertise da Laura, a gente pensar numa economia que invista também em setores não tradicionais, não só na indústria, na construção, pensar em novas oportunidades, novos nichos, incentivar esse tipo de investimento novo. Isso pode ajudar também a uma recuperação geral dessa crise e, consequentemente, ter mais trabalho de qualidade para os jovens?
Claro, acho que a gente tem que ter um modelo e uma política estratégica de desenvolvimento produtivo que está enxergando também a estrutura produtiva do século XXI. Né? Eu acho que um dos equívocos que já ocorreram no passado é justamente essa ideia de que política de desenvolvimento produtivo é necessariamente uma política feita para proteger os setores que aí estão. Então, sei lá, a indústria automobilística emprega muita gente e é terrível que deixe de empregar. Por outro lado, é evidente que a gente precisa pensar numa transição em que o automóvel individual não é o meio de transporte nas grandes cidades para a maioria das pessoas, porque a gente também está chegando numa situação climática e de trânsito, né, que é insustentável. Então, e comportamental como é que você também, faz, né? Como é que você Economia lida? colaborativa Claro, está aí para então isso. como é que você lida com uma crise dos setores existentes, que tem a ver também com políticas equivocadas do passado, com uma globalização cada vez mais feroz, e faz a transição para uma indústria nova, com novos serviços também de mais alta tecnologia, que aproveitem esses novos setores. Esse é um desafio que hoje é global. E acho que até quando se discute automação, robôs, efeitos também de perda de empregos, né, dessas novas tecnologias, porque ao mesmo tempo que tem novos setores criados, tem empregos que vão sendo destruídos nesse fenômeno novo, né, que a gente está vivendo de inteligência artificial, etc. Então, hoje, você já atende o celular, é um robô, muitas vezes, que está falando com você, né? Então, esse emprego aí no telemarketing, que empregava uma população jovem de baixa qualificação, ele vai deixando de existir. Quer dizer, com isso, como é que você lida? Então, a OIT, por exemplo, está com uma proposta para o futuro do trabalho de criação de renda básica universal para jovens. Né? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, teve um relatório da Comissão Global para o Futuro do Trabalho, que foi até discutido e divulgado esse ano e já debatido várias vezes, que fala justamente sobre essas redes de proteção novas que você precisa criar, novos direitos, para também que essa transição não seja na direção de mais precarização. Né? Como é que você vê essa questão do relatório que está sendo dito em relação a esse incentivo ou renda básica para essas juventudes a partir da proposta da OIT, Barão? Por um acaso, a OIT ela faz 100 anos esse ano, né? Sim. E a gente realizou recentemente, agora em julho, em Portugal, a Conferência de Jovens e o Futuro do Trabalho, justamente com uma pessoa que coordenou esse relatório, inclusive. Ótimo, eu fui lá no falar disso. E foi uma experiência muito interessante porque a gente tem, por um lado, uma organização que estuda o trabalho, conduz um trabalho muito bem construído, consistente, e, por outro, a escuta das pessoas jovens nesse processo é fundamental. E aí, no âmbito do trabalho, acho que para somar o que já foi dito, o que, de maneira generalizada, em qualquer encontro de jovens, de conferências no mundo, seja a conferência, por exemplo, o que aconteceu agora, a Conferência Mundial de Ministros de Juventude, aconteceu com mais de 100 e tantos países, ou, por exemplo, a cúpula de juventude do G20, ou qualquer coisa que tenha acontecido sobre juventude, o tema do futuro do trabalho aparece. Se, por um lado, a gente tem que se preocupar com os efeitos dessa transformação digital, que é o que se fala do futuro do trabalho, por outro, a gente também, mais uma vez, tem que olhar o olhar prospectivo, né? É inevitável, assim, já é completamente inevitável. A transformação digital já é uma realidade e cada vez mais isso vai acelerar. A gente vive uma era exponencial e isso apresenta oportunidades também. Agora, como que a gente trabalha para não excluir as pessoas jovens do processo? Se por um lado a proteção dos direitos é fundamental, por outro, a gente é muito mais coerente se a gente garante uma educação que é condizente com o que o mundo do trabalho demanda. E o ponto é que hoje a gente tem também, de maneira generalizada no mundo, uma grande lacuna de competências. Então a educação de hoje já não forma para hoje. Isso exclui os jovens. Porque se por um lado a gente tem, de fato, é uma evidência, jovens que perdem espaço no mercado de trabalho como atendente de telemarketing, tem novas profissões que estão sendo criadas e que essas pessoas jovens não conseguem acessar porque não tem qualificação. Não tem qualificação. Aqui no futuro a gente acompanha muito essas tendências da educação também e muitos educadores que já passaram aqui pelo nosso estúdio já indicaram que a questão de ensinar programação, por exemplo, é o básico para qualquer criança, para qualquer jovem, até para a gente, né, que já está aí na vida adulta, já está com o início e alguns anos até de vida profissional. É importante para a gente conseguir se manter e se renovar.
estudar programação, e a gente vê que a gente está discutindo questões básicas de infraestrutura da educação ainda, ou seja, há esse gap, esse espaço gigantesco aí que a gente precisa ficar muito atento para a gente acabar criando um caminho, uma estrada aí bem pavimentada para que não cheguem esses jovens aí à vida adulta sem o tipo de capacitação básica nesse sentido. Mas a gente falando aqui também de juventudes, de diversidade, eu vou trazer mais um ponto para a nossa discussão, porque as juventudes LGBTI+, pela primeira vez, teve uma pesquisa, que é da Andif, sobre o perfil socioeconômico e perguntou sobre a orientação sexual de quem está no ensino superior público no nosso país. Pelo menos 16% dos participantes se declararam LGBTI, lembrando essa sigla que inclui lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans ou intersexuais. A gente coloca o mais também para incluir o restante também de todas as pessoas que não se sintam representadas por esses padrões. E a pesquisa revelou ainda que os universitários têm idade média de 24 anos. Por outro lado, ainda faltam dados do governo que mostrem o número de pessoas LGBTI+, que estão nas outras etapas de ensino, ou até que pararam com os estudos, assim como é o real tamanho dessa população no Brasil, não se sabe. Mas vale lembrar que o tema da orientação sexual, de novo, ficará fora do censo do IBGE previsto para 2020, ou seja, mais uma vez, não teremos essas informações por algum tempo. E as condições enfrentadas por essa parcela da população para acessar oportunidades de formação, de qualificação, além do mercado de trabalho, foram discutidos em um evento que a nossa equipe do debate acompanhou lá em Belo Horizonte, então a gente vai conferir agora. Histórias inspiradoras e a força das redes sociais para a divulgação de negócios foram apresentadas no evento Impulsione com o Facebook, realizado em Belo Horizonte. No encontro voltado para a comunidade LGBTI, foram discutidas as dificuldades e as oportunidades que esse público enfrenta para empreender e permanecer no mercado de trabalho. No caso específico da população travesti e transexual, há um problema estrutural no Brasil, que é uma violência marcada pela transfobia. Então, a maior dificuldade, penso eu, é pensar numa nova modelo educacional mais aberto à diversidade, para que esses corpos transexuais se sintam à vontade para se qualificarem naquele espaço. O evento é fruto de uma parceria entre o Facebook e a Aliança Empreendedora, uma organização que viabiliza acesso para que pessoas e comunidades de baixa renda possam empreender, gerando inclusão e impacto social. Grandes dificuldades dos empreendedores na hora de, e aí, eu tenho uma ideia, como é que eu vou tirar ela do papel? Como eu vou conseguir impulsionar o meu negócio? A gente também trabalha com uma metodologia de apoio para esses empreendedores iniciantes, como nós chamamos, para tirar a sua ideia do papel e construir o seu negócio. Atividades que promovam o conhecimento econômico podem ser uma alternativa para quem ainda vê dificuldade em inovar no mercado de trabalho, como aponta Elisa Monteiro, participante do evento. Percebo que uma das dificuldades ainda é essa falta de acesso e desconhecimento mesmo, de uma economia, de como fazer isso acontecer dentro do meu grupo, né, do público que eu busco atingir, ou do público que eu ainda nem sei que eu quero atingir, né, e etc. Giovanna Eliodoro é historiadora, artista independente e produtora do Festival Transviva em BH. Ela dá dicas de como ser resistência em um mercado que pouco olha para as minorias sociais. Eu acho que a gente foi, de determinada forma, criando, então, possibilidades e espaços onde que nós podemos ser protagonistas e nós podemos construir o que não foi posto para a gente, que não foi construído, sabe? Eu acho que é nesse momento que a gente começa a romper com as coisas e perceber que eu não dependo de que você faça algo por mim. Eu agora posso fazer algo pelas minhas e pelos meus. E é isso que Maria Rosa pretende fazer. Ela é formada em design gráfico, criou uma marca de papelaria e tem planos para a expansão do próprio negócio. Então eu tenho essa ideia de um dia ter uma agência, fazer crescer e empregar mulheres. Muito bacana, é importante também a gente reconhecer esse tipo de iniciativa, disseminar, para quem sabe também inspirar. Agora, a gente pensando aqui, né, recapitulando desde o início do programa, falamos nesse cenário de crise econômica, de desemprego para a população em geral, principalmente para os jovens, historicamente, mas agora, principalmente por estarmos vivendo um momento de grande
índice de desemprego no país. E a impressão que a gente tem, Laura, me corrija se estiver errado, eu aqui como jornalista a gente acompanha muitos dados, mas a impressão que se tem é que quando a gente está no momento de crise, muitos setores se congelam, freiam, se fecham, para tudo, para tentar proteger o que se tem. E a gente falando aqui em criar oportunidades diversas para jovens, pensando na diversidade, a gente está pensando aqui também em caminhos que precisam ser abertos, novas estradas para serem trilhadas. Como é que a gente pode discutir as diversidades nos postos de trabalho, nas oportunidades de trabalho, num cenário como a gente está agora, de tantas incertezas macroeconômicas? Sem dúvida, as crises elas prejudicam mais os mais vulneráveis. E isso vale para minorias, isso vale para negros, isso vale para mulheres, né? Eu acho que a crise ela acaba sempre pesando mais para o lado mais fraco, ainda mais quando ela é aproveitada de alguma maneira para, muitas vezes, discursos que até combatem e fortalecem o preconceito, né? Enfim, na verdade, tentam justamente limitar as demandas dessas minorias por um espaço na sociedade. E, às vezes, a crise econômica ela também serve muito bem a esse propósito, né? Então, a gente vê na Europa, por exemplo, esse fenômeno de globalização que leva à perda de empregos, rapidamente se torna, né, e é utilizado no discurso para uma defesa anti-imigração, anti-imigrante. Quer dizer, a perda de empregos e a crise e a insegurança econômica, claro, vezes, né? simplista, que basicamente orienta, né, as energias para um culpado, né, um bode expiatório, que aí você identifica muito bem um grupo e você vai contra aquele grupo, como se isso daí fosse resolver uma crise que é muito mais de difícil resolução, que exige soluções de governo, de Estado, de política pública também muito mais sofisticadas, né? Então, acho que crises são terrenos férteis para esse tipo de discurso. E no Brasil a gente também tem visto, infelizmente, coisas que vão nessa direção e que aproveitam essa crise econômica para, enfim, diminuir direitos, né, e diminuir a sensação mesmo de liberdade e de possibilidade, que eu acho que é inexorável, é inevitável e vai vir. E acho que os movimentos LGBT, feminista, movimentos de periferia mostram que a força disso, né, ainda num país tão jovem, não tem como ser combatida e inevitavelmente a gente vai passar por essa transformação. Agora, a gente pensando também, Barão, em representações, né? A gente começou lá no programa falando de conselhos, você também tem representatividade junto a vários grupos. Como é que essas demandas, especificamente de juventudes LGBTI, mas chegam no Conselho Nacional de Juventude ou em outros fóruns que você participa, essa questão do trabalho para essas populações? Bom, o Conselho Nacional de Juventude, historicamente, ele tem algumas cadeiras, que a gente chama assim, que são dedicadas ao tema de diversidades. Elas tiveram nomes diferentes ao longo da história, mas, em resumo, são cadeiras direcionadas para, principalmente, organizações juvenis que cumprem esse papel de representação. Vou aqui, sem prejuízo de nenhuma outra que participou com a gente lá, mas, por exemplo, mencionar a Iune, uma jovem trans que hoje já há algum tempo atua no sistema das Nações Unidas. Recentemente fiquei sabendo que passou a integrar a equipe do UNFPA, que é o Fundo de Populações da ONU. Uma pessoa que é membro titular do nosso conselho e representa a FONATRANS, que é o Fórum Nacional de Travestis, Transsexuais, Negros e Negras do Brasil. Em princípio, o conselho ele busca ser diverso, né? A lei ela prevê isso. Particularmente, a gente entende que essa diversidade é importante, seja mantida para que a gente possa, de alguma maneira, aliás, não só temática, mas também geográfica, porque esse é um ponto que eu sempre destaco na participação social. Existe uma grande tendência das lideranças nacionais, mesmo que sejam de regiões como Norte, Nordeste ou Sul, elas estejam sediadas no Sudeste. Então, uma das coisas que a gente pensou no passado era em ter também cadeiras de representação regionais, né? Bom, agora é um novo momento, esse mandato do Conselho está para encerrar, eu espero que sejam abertas novas eleições em prol do fortalecimento das políticas públicas de juventude no nosso país. Muito bacana. A gente está, se você está assistindo hoje o nosso programa na quinta-feira, na live, no Facebook, tem várias participações aqui, eu acabei nem trazendo
para a nossa discussão, mas mencionando algumas questões aqui, desde a Sandra dando parabéns pelas discussões, até a Elizabeth falando a questão dos jovens. A gente falou das diferenças dos jovens sobre questão de remuneração, equilíbrio, vida pessoal e profissional. Elizabeth fala sobre o não interesse dos jovens no emprego estável, ou seja, de fato, a gente vê que esses jovens também querem trocar muito de emprego, querem ter uma experiência mais rápida, isso de fato a gente percebe também no mercado. E sobre essa oportunidade de reflexões sobre ouvir mais as lideranças jovens, isso também a gente tenta fazer ao longo aqui de todas as nossas práticas também no jornalismo do Futura. A gente está chegando no momento das considerações finais, eu queria rapidamente um resumo do que vocês pensam que a gente pode pensar do futuro do trabalho para os jovens, pensando agora, fim de 2019 até 2020, nesse momento da crise, o que pensar? E a Laura já me olhou com o olho arregalado, Laura. Porque eu não quero passar uma mensagem pessimista, né? Porque eu acho que as pessoas precisam de utopias e precisam de projetos para se mover para frente, né? Embora eu não esteja enxergando medidas sendo tomadas que vão favorecer, né, no ritmo que a gente precisa, porque a gente já vem, né, com uma crise que dura 4 anos e que, na verdade, está muito longe do fim. A gente não chegou nem no nível ainda de renda de 2014. As projeções agora são de que a gente só vai chegar a esse nível de renda média em 2023. Quer dizer, perdemos uma década, né? E diante de um quadro que é tão grave, que para tanta gente, sobretudo para os mais vulneráveis, tem sido tão dramático, eu acho que era para a gente estar enxergando soluções e propostas e medidas sendo tomadas que visam a geração de empregos, a geração de crescimento econômico e a proteção daqueles que não estão conseguindo ser absorvidos pelo sistema, né? Educação também, para que as novas vagas criadas, né, sejam aproveitadas, porque também é isso, de uma hora, assim, para quando as vagas para quando a gente criar as vagas, esses jovens serem absorvidos, a gente já precisaria estar agora investindo em educação, né? Mesmo se a gente tiver uma perspectiva mais otimista para o futuro. E a verdade é que isso não tem aparecido até aqui na arena política e esperamos que isso mude nos próximos anos. Esperamos, em breve. Esperamos. Barão, rapidamente para a gente encerrar. Olha, nós somos a maior geração de jovens da história do nosso país. Isso é extremamente poderoso. Eu tenho dedicado muito do meu tempo, nos últimos anos, a repetir isso para muita gente. E nós criamos recentemente uma iniciativa chamada Pacto da Juventude pelos ODS, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um coletivo de organizações juvenis suprapartidárias, independentes, liderada por jovens, com o objetivo de alcançar 10 milhões de jovens em 10 anos. Né? E uma das etapas principais é a disseminação de algumas coisas, dentre elas a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e uma delas, outro pilar, é essa consciência de que nós somos potentes enquanto geração. Eu acho que nós precisamos, de fato, abraçar esse entendimento, porque quando nós despertamos para isso, a gente literalmente abala as estruturas do país. Então foi assim em 2013, foi assim em vários outros países, e a gente pode fazer isso agora. Nós precisamos debater, nós como juventude, precisamos nos apropriar das pautas que afetam diretamente as nossas vidas. A pauta da reforma do ensino médio ela é fundamental, mas é fundamental que seja debatido pelas pessoas jovens também, construída com as pessoas jovens. A reforma da Previdência, sem sombra de dúvidas, é fundamental. E nós, jovens, precisamos nos apropriar dessa pauta, porque a transição demográfica é inevitável, o futuro do trabalho, proteção de direitos, mas uma educação inclusive para o mundo do trabalho é super importante. Então, acho que a coisa mais importante do Dia Internacional da Juventude e dessa nossa conversa é que nós precisamos tomar posse daquele que é nosso poder, fazer de fato valer a nossa participação social, para que a gente para que nós não tenhamos pessoas tomando decisões simplesmente pelas pessoas jovens, mas com jovens. E eu sempre digo, aos jovens, o que é dos jovens, né? Esse é o nosso espaço, é a nossa geração. A gente, para encerrar o nosso programa, sempre tem espaço para memes, que a gente acredita que é a melhor forma que a internet encontrou de traduzir a nossa realidade. Então vamos a eles rapidamente para encerrarmos.
um tweet do pobre dizendo que quando era criança pedia R$2 para a mãe, ela dizia que não tinha, ficava chateado, quem nunca passou por isso, né? E achava impossível um adulto não ter R$2. Agora, como adulto, sabe exatamente como é. Pois é. Nos identificamos, senhor pobre. E ainda o gatinho do Shrek, minha cara numa entrevista de emprego. Pois é, vamos pegar a cara do gatinho do Shrek e pegar aqui o que os nossos entrevistados também nos disseram, que é sobre a potência das juventudes brasileiras. Acho que é nisso que a gente tem que focar. E não vamos desistir, vamos em frente para melhorar a situação para todos os jovens e todos os brasileiros. Obrigado, Laura e Barão, um prazer conversar com vocês. Você de casa encontra todas as edições do debate no Futura Play, tem especial da Semana das Juventudes por lá. Beijos e abraços e até a próxima.